Eu sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas da procrastinação, ira, ansiedade, perfeccionismo e sexualidade. Meu nome é Berna. Nasci em 1952 e sei que minha mãe sofreu muito, pois eu nasci pelo método fórceps. Eu seria o segundo filho se minha mãe não tivesse perdido o primeiro, um menino. Éramos 8 irmãos, 3 meninos e 5 meninas, e eu sou o mais velho. Meus pais sempre foram católicos, de ir à missa todos os domingos. Meu pai era vicentino e trabalhava muito ajudando os pobres na zona sul de São Paulo. Tentaram me convencer a ser vicentino, mas arranjei a desculpa da escola e não aceitei. Eu nunca aceitei a imagem de Cristo pregado na cruz, e ninguém me respondia o porquê disso, se ele ressuscitou. Fiz a primeira comunhão, crisma, e me casei na igreja católica. Na infância e adolescência eu tive de ajudar minha mãe a cuidar dos meus irmãos, fazendo e servindo mamadeiras, lavando fraldas, lavando a louça e limpando a casa. Sempre fui muito vigiado e não me era permitido sair na rua, era surra na certa. Meus amiguinhos brincavam na rua quando eu só podia tratar com eles por cima da cerca. Minha mãe entendia que não era bom, pois eu poderia pegar maus costumes. A vivência com os familiares do meu pai era difícil e eu não sentia que éramos bem recebidos, pois eram muitas bocas para comer. Era muito humilhante ouvir frases do tipo: a ninhada de coelhos chegou. Tudo isso me fez muito tímido. Mesmo assim, eu me destacava na escola como um dos melhores alunos em todos os anos. A timidez sempre me dominou. Eu não conseguia iniciar relacionamentos com as meninas, pois tinha medo de represálias da minha mãe, e isso me deixava distante delas. Me lembro de ter sofrido muito com o desaparecimento do meu cachorro de estimação. Mais tarde, eu descobri que minha mãe havia doado o meu amigo e me proibiu de buscá-lo de volta. Comecei a trabalhar com 11 anos de idade e sempre fui elogiado pelos resultados. Minha história profissional é rica de sucesso. Eu sempre excedia os limites, pois desde pequeno eu entendia que mérito significa adicionar valor ao resultado esperado de mim. Conquistei altos cargos e salário e ganhei muitos bônus. Era Deus sempre cuidando de mim, desde pequeno, mas eu nunca reconhecia isso e não honrava com dízimos, ofertas e primícias. Eu conheci a sexualidade aos 13 anos através de gibis e com os meus amigos, pois meus pais nunca me deram qualquer orientação sobre o assunto. Minha primeira relação sexual foi aos 19 anos de idade e foi com a minha namorada Elza, com quem estou casado tem 43 anos. A Elza sempre foi fundamental na minha vida. A primeira casa, o primeiro carro, o nível secundário, a faculdade, o MBA e os altos cargos de executivo no Brasil e no exterior. Ela me deu 3 filhos maravilhosos, todos muito bem-sucedidos em suas carreiras e admirados por todos à nossa volta. Mas em 1991 eu traí minha mulher e foi o momento mais terrível de minha vida. O mundo pareceu desabar sobre mim. Eu pensei que iria perder tudo, mas ela me perdoou e seguimos nossas vidas juntos, sem mais ocorrências até os dias de hoje. Era Deus mais uma vez me acudindo, me abençoando. Tem 15 anos eu perdi minha mãe vencida pelo câncer. Logo depois perdi meu irmão José Carlos, assassinado em São Paulo. Meu pai está com 87 anos de idade, mas já não conhece ninguém vencido pelo Alzheimer. Preciso voltar a me relacionar com os meus irmãos, que não me visitam como eu gostaria. Deus já me apoia nessa direção. Aposentei em 2005 e logo depois eu decidi criar uma empresa de logística internacional. E logo após, me foi oferecido uma parceria muito interessante com outra empresa de Campinas. Minhas 2 filhas vieram fazer parte da empresa como sócias. Nosso escritório era um dos mais bonitos e bem equipados da região. Mas em 2013 veio a verdade. Mesmo tendo ao nosso lado os melhores advogados, descobrimos que estávamos sob um golpe de estelionato. Perdemos tudo, tudo mesmo. Inclusive meu filho e genros perderam muito. Vendo os casamentos dos meus filhos prejudicados pelo buraco financeiro, eu fui ao fundo do poço e passei pela margem do suicídio
e do assassinato. E eu venci esses momentos. Era Ele, o Senhor Deus, mais uma vez cuidando de mim, como sempre Ele fez, ao longo da minha vida, e eu nunca reconhecia isso. Meus filhos me ajudaram a me recuperar emocionalmente, também me encaminharam para cursos e hoje sou formado coach. Conhecimento que eu uso apenas para ajudar ao próximo, não para ganhar dinheiro. Esses ensinamentos e a força moral dos meus filhos me trouxeram de volta o discernimento e controle e me aproximaram mais de Deus. Ainda tenho muitas dívidas, mas já tenho um norte para seguir e com a graça de Deus eu tenho a certeza de que vou saldar cada centavo que eu devo. Fui católico, espírita e umbandista, mas movimentos contrários aos meus princípios éticos e morais me afastaram. Em 2014, depois da formação em coach e entendendo ainda mais que Deus está acima de tudo, eu voltei a frequentar a Igreja Católica, buscando ser útil e ajudar outras pessoas. Eu estava me recuperando, mas era difícil aceitar a imagem de Cristo pregado na cruz, e também eu buscava crescimento espiritual, e o tempo passava sem nada relevante acontecer. Um dia de fevereiro de 2016, voltando de uma sessão de coach, fui perguntado pelo meu coach: você conhece a igreja da cidade? Eu respondi: não, eu só vejo a placa na Dutra, mas só isso. Ele então fez o convite: tem tempo, quer conhecer agora? Eu respondi: sim, vamos nessa. E lá fomos nós visitar o Campus Colina. Eu fiquei entusiasmado com tudo que vi nesse lugar. No caminho de volta para casa eu perguntei a ele: você frequenta a igreja da cidade? Ele respondeu que não, que ele não segue nenhuma religião ou igreja. Convidei a minha mulher para visitar o Campus Colina, mas não disse para ela do que se tratava. Estando no Campus Colina, ela ficou encantada e dizia: que paz, que harmonia, que tranquilidade esse lugar passa para mim. Convidei a Elza para o culto no domingo e repetimos no segundo domingo e no terceiro. Nessa terceira oportunidade, logo após o culto, eu fui de encontro ao pastor Carlito, que me atendeu prontamente. Marcamos o encontro, ele orou e eu passei a minha história para ele. Naquele dia aceitei Jesus como único e verdadeiro Salvador e a cruz vazia, que me alegrou imensamente. Nesse encontro eu decidi pelo batismo nas águas. Elza e eu descemos as águas em abril de 2016. Para mim foi como uma festa. Desde o início de 2013, quando do acidente financeiro, eu não havia experimentado tanta alegria e felicidade. Conto que eu fiz muito barulho. Nossa casa foi uma casa de paz, em seguida GA, que passamos a chamar GA de Deus. E hoje é uma célula que essa semana passamos a liderar. No início do ano passado, nossos líderes de célula nos orientaram para frequentar o programa 30 Semanas. Imediatamente fizemos nossas inscrições. É uma das melhores coisas que já aconteceram em minha vida. É surpreendente o quanto aprendemos com os ensinamentos e com as partilhas. Eu passei a entender que tudo de ruim que aconteceu na minha vida parece pequeno diante do que acontece com os outros. Aprendi que o passado não é referência, e sim o futuro, que é construído no presente. Constatei que o programa 30 Semanas tem tudo de coaching e melhor. É totalmente baseado na Bíblia, nos ensinamentos de Deus e nas palavras de Jesus Cristo. Só que os cursos de coach custam caro, são inacessíveis para a maioria e não mencionam a Bíblia como fonte. Para mim é mais uma confirmação de que estou no lugar certo, um lugar onde eu aprendo mais e mais a cada momento, em cada curso, em cada culto. Agora a Elza e eu servimos no Ministério 30 Semanas. Também servimos no Ministério Negócio Fechado. As palavras de Deus que recebo nesses dois ministérios me ensinam a corretamente administrar meu negócio e finanças. Alimentam minha motivação para fazer a coisa certa. Hoje, eu sou outro homem, mais manso, vencendo a cada dia os meus desafios, cobrando menos das pessoas da minha volta e não deixando para depois o que posso fazer agora. Quero ser um marido elogiado e desejado pela Elza. Quero também representar uma extensão dos ensinamentos da igreja da cidade, levando a palavra e apoio a quem precisa. Quero que os meus verdadeiros amigos e os irmãos se orgulhem de mim. Busco intimidade com Deus
quero aprender mais e mais das palavras dele. Deus tinha mais para mim. Uma empresa da região me estendeu a mão e eu passei a representá-la. Já ver os primeiros sinais de sucesso, com várias portas surgindo à minha frente. É Deus mais uma vez honrando suas promessas para a minha vida. Quero e vou honrar a confiança dessa empresa depositada em mim. Deus me quer rico e o Espírito Santo tem me orientado nessa direção. Tudo o que passei a fazer é em nome de Jesus e o futuro é por Ele e para Ele. Primeiro eu quero agradecer a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em seguida eu agradeço do fundo do meu coração aquele meu coach, que com certeza foi guiado por Deus para me apresentar o Campus Colina. Agradeço ao pastor Carlito Paes e seus liderados pela atenção que me dedicam. Agradeço aos líderes, coordenadores e irmãos de célula pela paciência com esse irmão ainda rebelde. Agradeço a minha querida esposa Elza e nossos filhos pela paciência e tolerância comigo na travessia do deserto, sem desistirem de mim. Irmãos, abracem o programa 30 Semanas. Convidem outros para conhecer e seguir o que aqui é ensinado. É muito valioso todo esse conteúdo, que representa um enorme investimento para a sua vida como indivíduo, como cristão, marido, esposa, pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, amigo, amiga, líder e profissional. Lá fora, algo parecido custa caro e nem sempre tem a qualidade que você encontra aqui na igreja da cidade. Você vai descobrir e conhecer áreas com necessidade de melhoria em você, que precisam de cuidados, e o resultado vai surpreender você e vai surpreender muito mais as pessoas à sua volta. Aconteceu comigo, vai acontecer com você também. Parabéns, Igreja da Cidade, por esse programa. Parabéns, voluntários dedicados, que liderados pela ministra Sara e ministro Cláudio, dedicam tempo e atenção para que o nível de excelência do reino de Deus se faça presente em cada evento e encontro de partilha. Se hoje eu sou um homem melhor e crescendo a cada dia, é porque a Igreja da Cidade e vocês permitem e me guiam em nome de Jesus. Agradeço pelo silêncio de vocês.